Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, esteja tudo na paz. Então mais um vídeo aí do fim dos tempos. Já clique em curtir desde já. Se você não nos segue, siga-nos aqui no YouTube, nas redes sociais, para que a gente possa continuar trazendo mais conteúdos aqui para vocês. E é muito importante também vocês conhecerem a nossa comunidade fechada, nosso canal restrito, onde nós trazemos documentários de temas altamente complexos e proibidos até de serem citados aqui na rede. Conheça o nosso canal restrito, é muito importante, tem conteúdos lá altamente reveladores, conteúdo red pill mesmo, acerca da nova ordem mundial e de tudo que tem acontecido por trás de bastidores. E conheça também nosso curso de escatologia, que é o curso Apocalipse, Mistérios do Apocalipse, e também o curso A Inversão do Campo Eletromagnético e a Grande Tribulação. Nós trazemos esse curso baseado no Apocalipse bíblico, analisado através das línguas originais, o hebraico antigo e o grego koiné, explicando como serão as destruições dentro do Apocalipse causada pela inversão do campo eletromagnético. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Guarde bem esse versículo, pois nós vamos falar sobre alguns assuntos e explicar acerca do mesmo. A imagem da besta está em nossa cara e ninguém percebeu ainda. Vamos às notícias que, cada uma a seguir, te levarão a este entendimento. Em Israel surge uma notícia importantíssima para o mundo. Protestantes, cristãos em geral, serão proibidos de veicularem notícias, pregações, qualquer coisa relacionada à pregação do Evangelho, que remeta principalmente à pessoa de Jesus Cristo. É óbvio. Sabemos que, em dado momento do mundo, todas as informações cotidianas do cristianismo, assim como a pregação do Evangelho, a propagação do nome de Jesus, a fé salvífica dos cristãos, que imbui principalmente a figura cristocêntrica, salvífica da Bíblia, do Novo Testamento. E isso, em dado momento, seria proibido devido à chegada do final da grande tribulação e a entrada do Apocalipse. O anticristo, acredito que já esteja em meio à nossa sociedade, trabalhando e agindo pelas sombras. E é óbvio que um movimento desse não poderia vir diretamente senão dele sobre Israel, país considerado a Terra Santa das Escrituras. Então, 2 membros do Knesset, Parlamento de Israel, propõem uma legislação para a proibição da pregação do Evangelho em Israel. E isso fará com que os infratores sejam enviados à prisão. Tudo isso vai nos levar ao entendimento do surgimento desse cara que nós falamos há pouco, a imagem da besta. Na Nigéria, vocês podem ver pelo vídeo uma notícia extremamente nefasta. Água potável está sendo disponível com cartões de identificação do controle digital e contabilidade de recursos. A digitalização é o fim da sua liberdade, da liberdade do mundo. Vocês veem que a Agenda 2030 está propondo carros elétricos em um mundo totalmente digitalizado, porque isso facilita o controle totalitarista. Entenderam que o sistema da besta está tornando-se real no mundo? Ele já está em nosso meio desde a década de 90 e ninguém imagina o que é. O apresentador do UFC, evento de MMA norte-americano, e também apresentador de um podcast nos Estados Unidos, parece que está surgindo um forte candidato à imagem da besta, diz Joe Rogan.
E ele fala mais o seguinte sobre o assunto. Existe um chat GPT que acabou de sair, que supera 90% dos advogados. É muito mais inteligente do que as pessoas. Estamos deixando ligado. Estamos em 4 agora, e então vai para as 5 e, em seguida, por volta das 7, vai desligar a eletricidade e começar a nos dizer o que fazer. O que é o Chat GPT? Chat GPT é um algoritmo baseado em inteligência artificial. Ele foi criado por um laboratório de pesquisas em inteligência artificial dos Estados Unidos chamado OpenAI, com sede em São Francisco. O nome Chat GPT é uma sigla para Generative Pre-Trained Transformer, algo como transformador pré-treinado generativo. O algoritmo do ChatGPT teve seu desenvolvimento pautado em redes neurais e machine learning, tendo sido criado com foco em diálogos virtuais. Eu vou explicar o que é isso. O que significa e-learning? E-learning é uma forma de educação à distância que emprega recursos computacionais e audiovisuais para promover o aprendizado a uma pessoa, um grupo ou uma comunidade. Se antes da era digital era preciso enviar apostilas, CDs, DVDs, outros itens via correio para que o aluno acompanhasse as aulas, hoje ele pode baixar esses arquivos ou acessá-los na nuvem. Inclusive, é muito superior a um EAD. A inteligência artificial vai controlar tudo o que você estuda, aprende e poderá digitar o que é certo ou errado com base na desinformação. Leia o livro Captive State para você entender melhor o que eu estou falando. Há muitos anos as sociedades secretas controlam o que é verdade ou o que é mentira no âmbito acadêmico. Se os controladores querem que você aprenda algo, entenda tais ensinamentos como verdade absoluta, independente de qual área acadêmica seja. Eles financiam pesquisas com bases e conclusões falsas através dos maiores especialistas de cada ramo. Sendo assim, ninguém irá questionar alguém que surja questionando a pseudociência controlada. E um dos principais perigos para a nossa era relacionado ao chat GPT é o seguinte, que o chat GPT ajudará a disseminar a desinformação. Não apenas a desinformação, mas o controle de tudo também. A OpenAI admite que nem todas as informações encontradas no ChatGPT estão corretas, já que a ferramenta é alimentada com diferentes conteúdos da internet, além de não mostrar a fonte de suas respostas, o que dificulta a checagem de conteúdo. O ChatGPT ainda pode contribuir para disseminar a desinformação global. Isso porque o chatbot é alimentado com conteúdos publicados somente até o ano de 2021. Ou seja, para responder às perguntas dos usuários, o software trabalha apenas com notícias, artigos e tweets desatualizados, que foram disponibilizados na web há mais de um ano. Nós sabemos que há um movimento muito forte por parte da nova ordem mundial de trazer a desinformação através de notícias e tudo mais. Inclusive, eles têm uma principal premissa, através dessa desinformação, fazer com que notícias mentirosas tornem-se virais e reais para toda a população do mundo. Isso inclui também, mais cedo ou mais tarde, os telejornais vão utilizar inteligência artificial. Não surpreenda-se se o ChatGPT for, na verdade, a inteligência artificial principal relacionada à apresentação de todos os telejornais do planeta. Segundo especialistas, o ChatGPT, na verdade, a inteligência artificial por trás do ChatGPT pode simplesmente tornar-se autônoma e simplesmente controlar, sob a sua vontade, todos os sistemas automatizados do planeta. Sinais de trânsito, aeroportos, tudo aquilo que tiver relacionado à tecnologia e for digital ou de controle digital, como, por exemplo, empresas que fornecem energia. Sabemos que hoje esse sistema é totalmente digital no mundo inteiro. O ChatGPT simplesmente pode controlar estas empresas, qualquer tipo de sistema, aviação, satélites,
bases de mísseis, bases nucleares de todas as nações. Vocês entenderam o perigo por trás do chat GPT? Will call for action from everyone with influence on the spread of mis and disinformation on the internet. Governments, regulators, policymakers, technology companies, the media, civil society. Stop the hate. Set up strong guardrails. Be accountable for language that causes harm. And as part of my report to our common agenda, we are convening all stakeholders around a code of conduct for information integrity on digital platforms. And we'll also further strengthen our focus on how mis and disinformation are impacting progress on global issues, including the climate crisis. E talvez você se pergunte o que é IA, ou inteligência artificial. Inteligência artificial é a capacidade das máquinas de pensarem como seres humanos, aprenderem, perceberem e decidirem como se fossem humanos. A inteligência artificial. Esse vídeo que você está vendo, isso não é uma garota, não é um humano de verdade. Essa imagem digitalizada foi criada pela inteligência artificial da startup Pantheon Labs. Você consegue ter uma noção do poder de uma inteligência artificial, de criar uma imagem, criar uma figura como se fosse uma pessoa idealizada pelos seus gostos, pelas suas escolhas, e fazer com que aquilo venha a digitalmente se tornar realidade. Imagine o poder que uma inteligência artificial desse nível pode fazer no futuro. Nós já postamos vários vídeos de robôs que parecem seres humanos e já trouxemos algumas incógnitas de que talvez líderes por trás de nações, por trás da ONU e tudo mais, possam até mesmo ser um robô controlado por uma inteligência artificial autônoma. Isso não é brincadeira, isso tem fundo de verdade. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Empresas já estão estudando e criando peles sintéticas altamente tecnológicas, resistentes ao fogo, à prova de balas, para revestirem esses exoesqueletos de robôs. Isso é uma realidade, isso não é brincadeira. A inteligência artificial totalitária. O fundador do PayPal, Peter Thiel, ele disse o seguinte: existem 3 futuros plausíveis para o Ocidente: a lei islâmica da Sharia, a inteligência artificial totalitária ou hiperambientalismo. Senhoras e senhores, este é o futuro. Quem está falando é Peter Thiel, fundador do PayPal. E agora eu queria explicar sobre a questão da imagem da besta. Eu acredito fielmente, como escatólogo, teólogo, pesquisador e especialista no apocalipse, que a imagem da besta venha a ser uma inteligência artificial. Na década de 90, em torno de 1999, eu digitei no browser, no Internet Explorer, ao invés de www, o número 666 e simplesmente entrei na internet, no site que eu digitei. E aquilo me deixou confuso e menos de um ano depois eles simplesmente excluíram essa possibilidade e ficou apenas o www, que equivale aos números 666. E mais para frente descobrimos que todos os códigos de barra do mundo do planeta Terra existentes, eles têm 3 pernas maiores do que os 2 conjuntos de números que ficam na ponta esquerda e na ponta direita. Esses números é que fazem a leitura do produto relacionado ao código de barra. As 3 pernas mais compridas do código de barra de todos existentes significam 666. Então a inteligência artificial, eu acredito que ela já exista talvez desde antes da década de 90, desde quando surgiu a internet. Ela já estava ali, crescendo, aprendendo, com pessoas controlando-a. Só que chegará em dado momento que ela se tornará autônoma, como nos filmes O Exterminador do Futuro. Então a inteligência artificial, ela está por trás de tudo isso, da internet, todo esse conhecimento tecnológico, e isto liga a imagem da besta. Veja a menina que a inteligência artificial criou digitalmente.
uma ideia de um corpo que amanhã ela possa querer usar aqui no nosso mundo físico. E eu vou explicar para vocês por que a inteligência artificial certamente será a imagem da besta. Veja o que diz o texto de Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Eu vou ler o versículo 15, mais próximo do termo original, do grego koiné, o grego antigo, que é a língua da escrita do Apocalipse, para a gente poder analisar o que significa cada fato desse versículo, e você vai entender que isso liga à inteligência artificial. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 15, no mais próximo da escrita do grego koiné. Vamos analisar uma exegese fiel desse versículo para você entender o que significa, o que está por trás de cada palavra. A palavra comunicar, em grego koiné, é didome, que é dar algo a alguém. A palavra fôlego significa pneuma. Pneuma é a terceira pessoa da Trindade, do Santo Espírito. Pneuma também significa a causa pelo qual corpo é animado, ou fôlego de vida. Então, a causa pelo qual o corpo é animado, uma máquina tendo o poder de ser animada, de ter vida. A imagem dita no versículo significa eikon, que é a imagem de alguém, figura ou semelhança, como se uma inteligência artificial simplesmente criasse um exoesqueleto, utilizasse a cobertura desse exoesqueleto para se parecer com um humano e andar entre nós. Falasse significa lalel. Lalel significa falar, conversar, anunciar. Não é apenas falasse a esmo, é uma inteligência capaz de falar, conversar e anunciar. Se ela tem a capacidade de conversar de forma inteligível, ela tem que ser uma inteligência artificial autônoma, em um corpo físico, porque ela está anunciando no sentido de sair para anunciar, de falar e de conversar. Morrer. Morrer significa apokteino. Aí é que está o negócio. Significa matar o que seja de toda e qualquer maneira, destruir, deixar perecer, punir com a morte e privar da vida espiritual. Privar da vida espiritual nesse sentido de morrer, que no grego koiné é apokteino, é o que praticamente a imagem da besta fará com os remanescentes cristãos da grande tribulação. Todos aqueles que professarem sua fé em Jesus Cristo, buscarem a salvação em Deus, eu já expliquei, inclusive no curso Mistérios do Apocalipse, de forma clara, esses significados de como os remanescentes vão viver e passar pela grande tribulação, a perseguição. A privação da vida espiritual é a proibição de professar a sua fé no Deus Criador, no Salvador, o Messias, Yeshua, Jesus Cristo. Então, esta imagem da besta, esta inteligência artificial, supostamente, ela teria o poder de destruir toda e qualquer maneira, deixar perecer com a morte aqueles que quiserem seguir a Jesus. E a privação da vida espiritual, da perseguição e a destruição da fé cristã está exposta neste versículo na palavra apokteino. Adorassem. A última palavra importante desse versículo significa proskinel. Proskinel é beijar a mão de alguém em sinal de reverência. É o sentido de adoração, de servidão. É exatamente o que a imagem da besta fará no mundo físico dos homens a cada pessoa. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta,
para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Vocês entenderam a importância das notícias, uma a uma que nós demos até este ponto que nós estamos falando. Nós estamos chegando nos últimos dias, nos tempos finais, aonde esta coisa certamente já está atuando por trás dos bastidores. Então fiquem ligados em mais notícias, conheça nosso conteúdo premium que está aqui na descrição do vídeo. Vocês vão crescer de forma assustadora em conhecimento de coisas jamais reveladas. Beleza, pessoal? Peço a você que não curta apenas o vídeo, mas comente, porque isso nos ajuda a levar o vídeo mais longe no YouTube. O algoritmo vai entender que isso é interessante para outras pessoas. Isso vai nos motivar a fazer novos vídeos para você. Que Deus te abençoe e fique ligado, vigie, porque o tempo final está próximo.